Olá, boa tarde a todos e todas. Esse é o nosso encontro Reflexões à Luz do Espiritismo, aqui pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo. E como sempre, estamos aqui agradecendo aos nossos internautas que nos acompanham, que fortalecem esse nosso encontro pelo Instagram, pelo Face, pelo YouTube. E já queremos agradecer aqui a sua participação, que trazem sempre aquela vibração positiva, reflexões sempre enriquecedoras para todos nós. E mais uma vez temos uma temática importante nos nossos encontros, né? Hoje estaremos falando sobre o Reiki. O que é o Reiki? Qual o benefício que o Reiki traz para a nossa saúde, nosso bem-estar? E para falar a respeito dessa temática assim tão importante, trazemos hoje uma queridíssima irmã, companheira de muitos anos do MAP, que já faz um trabalho maravilhoso no campo acadêmico. Nós estamos falando da nossa querida Vilma Cruz. Alô, Vilma, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Estamos aqui com todo prazer, colaborando, tentando trazer algum conhecimento relativo ao Reiki, alguma dúvida para os ouvintes. Que bom, Vilma. E nós demos uma olhadinha rapidinho, né, no seu currículo mínimo, né, que você tem formação em administração, mestrado em Reiki, pós-graduação em florais de Bach pelo FRJ, cromoterapia, mais de 15 anos de atuação nessa área e a coordenadora, né, das práticas holísticas do MAP. Fala um pouquinho da sua trajetória aí pelo MAP e um pouco no campo profissional também, para quem não te conhece, e para quem te conhece está revendo você aqui, relembrando um pouquinho da sua trajetória. Sim, eu estou no MAP já há 15 anos. É uma casa que me acolheu, que me recebeu. E a gente devagar vai entrando, vamos dizer assim, naquele sentido de colaborar, de ajudar, e levando o que a gente sabe justamente para os irmãos, para os colegas, e atendendo pessoas que gostem dessa terapia, né? Isso a gente tenta colaborar de alguma forma. Tenta ajudar. A intenção é só essa. Que beleza. E nós lembramos, né, que eu acho que foi 2019 ou 2018, né, que você esteve com a gente lá em Itaguaí, na nossa unidade MAP Itaguaí, Cristo Consolador, nos dando um curso, né, no final de semana, né, que foi muito enriquecedor. E depois a gente vai passar aqui, na medida que você for falando, vamos mostrando algumas imagens que vai ilustrando um pouquinho das informações que você vai estar trazendo para a gente. Então, Vilma, a gente pode começar perguntando assim, o que vem a ser o Reiki? Da onde surgiu esse termo? Por que o Reiki? O Reiki chegou no Brasil em 1982. O Reiki é uma terapia vibracional, podemos também falar, é uma terapia quântica, é uma terapia energética. Por quê? Porque ele entra no campo da energia. O Reiki é uma transmissão de energia. Nada mais, nada menos do que isso. Agora, precisa de um conhecimento de como usar essa técnica, né? É uma técnica holística, que agora, recentemente, o nosso SUS reconheceu como uma terapia integrativa, não só ela. As terapias vibracionais, se não me engano, são 19. Estão todas sendo praticadas no SUS. Houve uma autorização do Ministério da Saúde. E com isso, o Reiki, que já vinha sendo muito usado, criou um campo maior de credibilidade da classe médica, da classe de terapias naturais, né? E está crescendo, o Reiki está crescendo
por causa do retorno que, graças a Deus, tem sido satisfatório. Que bom. Então, viu, você está falando, né, que o reiki faz parte das práticas integrativas complementares, né, que o SUS adota. Que é importante ter esse entendimento que, às vezes, assim, o público, talvez mais leigo, entre aspas, alguém que não esteja próximo da área, vê isso como algo assim menor, mas não, está incorporado já, e é um dos países, né, parece o Brasil, é um dos países que mais utiliza esse recurso terapêutico, né, de práticas complementares, né? O Brasil, nossas raízes são africanas. Uhum. Nossas raízes são ligadas à espiritualidade, queiramos ou não. Interessante. Então, o reiki ele foi abraçado. O reiki tentaram registrar, patentear, mas não conseguiu, porque já era, mesmo antes do SUS reconhecer, de domínio público. Não conseguem registrar, patentear as pessoas que tentaram, né? Uma delas foi a Associação Brasileira de Reiki, tentou patentear e não conseguiu, justamente porque já estava muito abrangente, muito conhecido, aberto, com várias práticas, então ficou impedido, não pôde. E hoje é de domínio público. Você vê que hoje em dia existem vários tipos de reiki. Sim, nós tratamos, eu pelo menos curso que eu dou, Dr. Uzui, que foi o criador do reiki. Eu sigo o ensinamento dele, que foi a matriz. Foi a matriz. Dele é que veio todo esse conhecimento. Você vê, nós temos a Igreja Messiânica, que foi fundada pelo Mokichi Okada. Ele foi contemporâneo do Dr. Uzui no Japão. Dr. Uzui criou o reiki e tempos depois o Mokichi Okada criou a Igreja Messiânica, fundou a Igreja Messiânica. Então, esse conhecimento se espalhou no mundo, né? No mundo todo. É algo maior, né? Que vem assim, que não fica sob o controle dos homens, né? Ele acaba se expandindo, não é isso, né? Algo que vem do bem maior, né? Sim. E eu acredito que toda revelação, porque os canalizadores, por exemplo, o Dr. Uzui, ele teve a revelação do reiki numa meditação que ele estava fazendo no Monte Kurama, Monte Sagrado, até hoje existe no Japão, considerado sagrado. Ele foi para lá num retiro e ficou em meditação 21 dias e aquilo foi revelado, esse conhecimento foi revelado para ele. E ele botou na prática, que era um Japão pós-guerra, uma sociedade doente, uma sociedade sofrida. Então ele levou, e ele via resultado com o povo, com aqueles pedintes, e por ver o resultado, foi que aí ele levou para dentro do monastério e criou o reiki propriamente dito e passou a ensinar. Criou uma clínica para atendimento e passou a ensinar a população. Bacana. Então, assim, cada vez mais vai se ampliando. E é interessante citar aqui um episódio recente, quando você esteve lá na nossa unidade, né? Nós temos lá uma trabalhadora, né, que é médium da casa e tal, e sofria já há muito tempo com dores crônicas, né, dificuldade, insônia, etc. Aí, naquele trabalho, né, onde foi demonstrada a prática, né, efetuada a prática sob a sua supervisão, ela depois, né, nas nossas avaliações, ela colocou, olha, depois de muitos anos, depois que eu passei pela aplicação, essa expressão, aplicação do reiki, é assim que a gente fala? Aplicar o reiki. Ela, nossa, entrou num bem-estar que ficou, sabe, durante muito tempo nesse período que ela não tinha. Então, assim, é uma demonstração que, e logicamente, você deve ter dezenas e dezenas de situações que você dá para relatar e demonstrar, né? Agora, sim, você falou assim, o reiki é uma terapia vibracional, é isso? Por quê?
Por quê? São frequências, são ondas de energia. Embora a gente utilize símbolos, o reiki trabalha com símbolos, né? Esses símbolos nada mais são do que ferramentas, são selos sagrados milenares. E esses selos, a gente estudando, pesquisando, muitos deles são do budismo. São do budismo. Você encontra no reiki cristão símbolos da Igreja Católica, não são os símbolos japoneses, são da Igreja Católica. Viu? A cruz, Santíssima Trindade, outros e outros. Então, são ferramentas consideradas sagradas. A gente diz vibracional, porque é a vibração, você quando coloca a mão no paciente, que você nada mais que você está transmitindo a energia através das mãos. Nós estamos transmitindo a energia pela palma da mão e pela ponta dos dedos. Que são as saídas da energia do nosso corpo. Nossas mãos, elas são antenas. Elas são instrumentos de polaridade energética. Que bacana. Agora, o que modera isso? O pensamento e o sentimento. Olha que legal. O pensamento que eu boto a intenção daquele tratamento, daquela cura, daquele equilíbrio, e o sentimento de ajudar, de amor, de ser útil ao próximo. Que bacana. A gente, num trabalho de cura, eu digo isso muito para os meus alunos, nós temos que estar com os 5 sentidos voltados para aquele tratamento. Eu me torno um canal. E as correntes da força vital, elas correm através desse canal e é transmitido. Agora, assim, é possível a gente fazer um link, Vilma, assim, do que você está falando dos fundamentos do reiki com aquilo que Jesus ensinava lá na imposição de mãos? Existe alguma ligação? É possível? Existe. Fazer? E quem chamou a atenção para isso, nós sabíamos, nós estudantes espiritualistas, é lógico que a gente estuda um lado, estuda o outro, você logo faz a relação, né? Porque já dizia Santo Agostinho que milagre não existe. Existem leis da natureza que o homem desconhece. Olha que interessante. Isso é de Kardec Santo também, Agostinho. né? Falando, né? Kardec também, né? Outra coisa, aí o que aconteceu? Eu, com a literatura de um padre, né? Que ele é um padre que fez os cursos de reiki, gostou, inclusive ele fez o mestrado, e aí ele ficava conjecturando com ele. Mas o Cristo curava com a mão, né? Os apóstolos, alguns deles também curavam com a mão, e ele foi pesquisar. Então é testemunho dele, nessa entrevista que eu assisti, tem inclusive na internet, quem se interessar, é o Padre Leonardo, tá? O nome dele é Patrick J. Leonardo. Ele é irlandês. Então, ele, depois de fazer o curso de reiki, começar a aplicar e ver o resultado, ele escreveu um livro, Reiki para Cristãos. Olha que interessante, hein? Eu achei esse livro no sebo, porque na livraria em geral não achei. Esse padre, ele é de Santa Catarina. Ele é de uma congregação e já está há mais de 50 anos no Brasil, tá? Então, e ele diz, não só o Cristo curava com as mãos, alguns apóstolos também faziam uso disso. Por que isso se perdeu com o tempo? Porque devido à perseguição do cristianismo, o que eles sofreram, né, na mão dos romanos, que eles eram perseguidos, aonde chegava, eles foram proibidos pela igreja de praticar a impostação de mão. Olha. Porque a igreja fazia uso de impostação de mão, o clero fazia uso. O clero proibia quem não fosse do clero de fazer, mesmo sendo padre, de fazer o uso das mãos. Isso era uma troca entre eles, como uma coisa sagrada. Eles colocavam isso como privilégio
da alta cúpula da igreja. Que Por isso que isso, 2000 anos, sem falar, sem praticar, sem usar, isso se perdeu do povo. Muito interessante essa informação sua. E se alguém quiser a comprovação disso, vai no YouTube, bota lá, eu anotei o nome dele aqui, Patrick J. Leonardi, com D mudo. Lá tem a gravação, a entrevista dele. E o livro, se procurar no sebo, encontra. Beleza. Então, você que está chegando agora, nós estamos aqui no nosso encontro Reflexões à Luz do Espiritismo. Você que está pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, que já está deixando aqui a sua contribuição, as suas reflexões. Nós agradecemos muito a sua participação. E estamos aqui com a nossa queridíssima irmã Vilma Cruz, falando um pouco do Reiki, né? Trazendo esse embasamento, né? Dessa prática milenar, podemos dizer assim, Vilma? É uma podemos. É milenar. Nós temos inscrições no Egito, nós temos o deus Anubis, que era o deus da medicina, era o deus da cura, ele em pé fazendo impostação de mão diante de uma pessoa. Quer dizer, os egípcios, mesmo na Índia, a cura através das mãos é milenar. E se usava isso. Eu costumo falar que eu sou do interior, né? A gente caía, ralava o joelho, e a mãe, passa a mão que passa. É isso. A mãe vai com a mão, bota, o dente está doendo, botava a mão no dente. Porque é inconsciente. Passava. Porque, independente de ser reiki, nós transmitimos energia pela mão. Qualquer pessoa. Perfeito. Que beleza. É uma coisa natural, um recurso natural. É um recurso natural. Então, você está já caminhando para a segunda indagação, assim, né? Qualquer pessoa pode ser um reikiano? Pode. Qualquer pessoa. Mas eu costumo dizer isso muito para os meus alunos. A qualidade do reiki é que é diferente. Do que é diferente? Daquele que tem uma postura digna, daquele que busca o conhecimento, daquele que se prepara para uma transmissão de energia, daquele que segue uma vida reta. Eu estou falando isso, você pode dar reiki num presídio para assassino, para bandido? Pode. Nada impede que ele receba. Mas, na hora de transmitir, foi o que eu disse antes, o meu pensamento, o meu sentimento vai influenciar na qualidade do que eu estou transmitindo. É como você botar uma água pura passando num cano limpo e uma água pura passando num cano enferrujado e cheio de sujeira. É isso. Ótima ilustração, né? Ótima ilustração. A água ela é límpida, né? Lembrando até alguma fala assim da mediunidade, provavelmente dita, né? Assim, ela é limpinha. Mas o canal, se estiver sujo, a água vai chegar suja. Mais ou menos essa ilustração. É isso aí. Você vê que tem pessoas que dizem assim, adorei tomar reiki com fulano. Não é um fulano, porque ele é um canal. É a condição da pessoa que é propícia para aquilo tudo. Por exemplo, eu vou trabalhar no reiki. Eu tenho preceitos no dia que eu vou trabalhar. Eu ensino isso para os alunos. Né? Então, é importante um conjunto de coisas que vai aumentar a potencialidade daquela transmissão. Aí, né, Vilma, é importantíssimo, né, você tá destacando isso. Olha assim, porque nós estamos falando que é uma questão que ela não está circunscrita ao campo religioso. Então, é que, né, você fez o mestrado, tem esse recurso na academia, e o SUS está adotando, mas trazendo para aquilo que a própria doutrina nos ensina, né, falando da importância dos valores morais, do sentimento, isso que você já disse, né, quer dizer, isso vai ser um diferencial, né?
Não basta simplesmente Sim, aprender a técnica. Aí há uma sim, diferença aí, né? De sim. determinados ofícios, né? Que de repente só a pessoa saber pelo intelecto, mas não. Você está dizendo que a importância do amor, eu acho que essa expressão, né? Do É, afeto, daquela entrega, vai ser um diferencial na hora de executar essa prática, é isso? e que eu acredito, nós como espiritualistas, não é só no reiki. Uhum. Qualquer ascensão do homem, qualquer abertura de consciência, exige qualidades morais. Olha que Nossa doutrina interessante, prega nossa. isso e nós Aham. sabemos disso. Uhum. Exige qualidades morais. Então, procurar trilhar o caminho do meio. Ninguém é santo, todo mundo está aqui através de uma experiência, estamos aqui para aprender, mas as qualidades, a nobreza de caráter, né? Isso é muito importante nessa direção. Vai ser um diferencial, né? Vai E ser um aí, Vilma, olha diferencial. só, o tempo passa rapidinho, né? Estamos nos últimos 10 minutos desse nosso primeiro encontro. Mas aí, é aquilo que a gente conversou, Vamos, né? Existe um roteiro, mas aí vai acontecendo, né, as intuições e vão seguindo. vamos aproveitar esse gancho que você está falando Aham. do reiki, né? O que é, como é. No mundo, o reiki está difundido. Estados Unidos, Inglaterra, a Rússia tem A Rússia. laboratórios, tá na tecnologia de ponta, Uhum. equipamentos de ponta, tá? Isso A já faz Bélgica, algum tempo, né, Vilma? não, há 20 anos, vamos dizer, Aham. há 20 anos. Isso já vem num crescente, cada vez mais eles procurando tecnologias mais eficientes para comprovar não só o reiki, essa energia que todos já sabem que existe no universo. Todo Uhum. ser vivo se utiliza dessa energia. Todo ser vivo. Então, Rússia, Inglaterra, Bélgica, Portugal tem escolas da prefeitura, de primário, que ensina reiki para criança. Olha que interessante. Aham. Mas o que é isso tudo? É colaborar, porque o reiki ele não é religião, Uhum. é uma terapia holística. Então, eles e é de eficiência no dia a dia. Aí eu estou com dor de cabeça, deixa eu aplicar um reiki em mim. São métodos naturais. Uhum. Ah, meu filho bateu o joelho, tá? Vamos aplicar um reiki na perna dele. Eu, no meu entender, toda dona de casa devia saber fazer reiki para sua família. Olha que interessante. Então, Aprontei a qualquer pessoa refeição. realmente pode fazer o curso, né? Pode. Aham. Qualquer pessoa pode, Uhum. tá? Então, o mundo está muito difundido. Na China, todas as faculdades de medicina têm centro de pesquisa, departamento de pesquisa de bioenergia. Mas isso não é Bioenergia. agora. Aham. Literatura de 10 anos atrás já falava nisso. Uhum. Então, o mundo está voltado para isso. Agora E sim, ver. Vilma, você falou na questão da Rússia, né? É, há muito tempo atrás, né? Aproveitando aqui esses últimos minutinhos do nosso primeiro encontro, tinha a questão da fotografia Kirlian, né? Que fotografava aquilo. Qual a atualidade disso? Assim, porque nós estamos falando das questões que são subjetivas e que se comprovam, né? Muitas vezes pelos aspectos clínicos. Mas existe algum outro tipo de recurso? Você tem aqui a Kirlian, que eu também não sei se cabe, algum outro instrumento tecnológico assim que Existe um outro possa. instrumento. Aham, Existe um outro instrumento. aham, Agora eu não sei o nome, porque eu até me desinteressei, porque o curso seria em São Paulo. Você sabe que a uhum, eletrônica está avançada, né? uhum, Então, ele fotografa você e o computador tem um programa, ele já te dá de acordo com a região do teu corpo. E aonde há nódulos, aonde há impedimento da energia, e o computador dá para você o que tratar e o que fazer, que qual é o fantástico. caminho.
É em São Paulo. Eu esqueci o nome. Se eu procurar nas minhas anotações, eu Mas tenho. você traz, no próximo programa você traz, que a gente vai ter o segundo programa, mas muito importante essa informação, porque a gente está ligando o quê? Ciência, né, e espiritualidade, onde as coisas se reúnem. É, né? O que Kardec falou, quando a Uhum. ciência se somar à religião, nós explicamos Deus. Nossa, que fantástico. Olha só essa expressão, nós explicamos Deus. Fantástico, né? Eu vejo, tem gente que, olha, eu sou kardecista de berço. Papai fazia culto no lar, eu sou kardecista de berço. Mas já anos atrás, é a linguagem. Você pega um jovem hoje de 20 anos, você fala em energia, em campo de energia, corrente eletromagnética, ele se interessa. Interessante. Porque o jovem já vem com outra cabeça. Com certeza. As crianças que estão hoje aí, né, estão com outro nível, né? E você vê que a espiritualidade é perfeita. As mesas falantes no passado, para chamar a atenção da doutrina, da ciência que estava sendo descoberta, que depois parou. As materializações, que hoje em dia são cada vez mais raras, porque falta médium de materialização. Minha mãe era médium de ectoplasma. Eu fui criada vendo ferro de passar roupa de ferro, que botava carvão, andando dentro de casa e batendo, ploc, ploc, ploc. Que coisa. Mamãe conversando, a chave mexendo. Quer dizer, eu fui criada nesse ambiente. Mas você vê que a natureza é perfeita. Isso vai ficando raro, por quê? Porque hoje nós temos uma coisa que chama-se física quântica. Olha, que está explicando muita coisa e vai explicar muito mais. Que bom, Vilma? Quanto conteúdo que a gente precisa avançar, né? Aqui, como aprendiz que nós estamos. E o homem tem que abrir a mente. Ao finalzinho do nosso primeiro encontro, né? Passa muito rápido, né? O tempo assim é muito rápido. Aí eu queria assim, deixar que você pudesse dar um tchau, que nós teremos nosso próximo encontro, e agradecendo aqui os internautas que estão deixando aqui as suas mensagens, deixando as suas indagações, pessoas que participaram com você em vários encontros, né? Que citam aqui, a gente pede que possam compartilhar também esse encontro que nós estamos tendo, que sempre é luz que vai chegar para muita gente que está precisando, né? Então, sim, que você possa dar um até logo, aqui fazendo aqui as suas despedidas nesse primeiro encontro, para que nós possamos estar no próximo, brevemente, muito brevemente. Deixa aqui meu abraço para todos, com imensa satisfação que eu estou aqui, e vamos aguardar o próximo encontro. Conversaremos mais. Um abraço para todos. Com certeza. Um abração, viu? De coração, em nome de toda a equipe do MAP, nós agradecemos você que faz parte dessa equipe já há tantos anos, né? E contribui de maneira assim fabulosa para todo o aprendizado, né? Somos uns aprendendo com os outros, né? E você falou aqui do afeto, do amor, da fundamentação científica, doutrinária. Então, olha, como diz aí no popular, juntos e misturados, né? mas dando a solidez da informação, do entendimento. E nós agradecemos mais uma vez a todos os internautas que acompanham a programação do MAP. Muita paz, muita luz, muito amor, muita paz realmente para todos nós. Paz e bem, paz.